Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio de Insônia Podcast. E para este terceiro episódio, em comemoração ao Outubro Rosa, teremos histórias escritas e narradas por mulheres. Como vocês podem ver, este nosso terceiro episódio levou um dia a mais para ser postado. Peço desculpa aos nossos ouvintes, tivemos alguns problemas de conexão com a internet, mas sempre vamos manter as nossas postagens na sexta-feira, para você curtir o melhor do suspense. Lembrando que na próxima sexta-feira teremos o teaser, sempre trazendo o melhor do suspense para você. Mais uma vez, agradeço a todos que têm comentado e compartilhado as nossas histórias. Sem mais, vamos dar início ao nosso show. Em nossa primeira história, escrita e narrada por Maria Laura Queiroz, você terá uma volta a seus tempos de criança, quando sua mãe, sentada à beira de sua cama, contava para você histórias de bruxas. E a felicidade e a paz voltaram enfim à tão amada vila, ao saberem que a perversa bruxa finalmente morrera. Terminou a mãe, que por várias vezes já contara aquela história à sua tão querida filha, que insistia, noite após noite, para que a mulher repetisse. Já basta, pequena, continuou a mais velha, depositando um beijo na testa da criança. Durma bem. Com isso, a mãe fechou a porta do quarto de sua única e amada filha, Ana, seguindo pelo corredor da casa e descendo as escadas em direção à sala, para que, com seu marido, acabassem de ver o filme que assistiam. Entretanto, no meio do caminho, um baque vindo do quarto de sua menina assustou, e junto com o esposo, correu em desespero para os aposentos de Ana. Abriu a porta e, preocupada não ver a sua filha na cama, correu para a janela, a qual se via aberta. Um pavoroso berro foi proferido dos lábios da mulher, ao ver, metros abaixo, Ana morta, sobre o rígido solo. Eu sempre me fascinei com o desespero. A adrenalina, a agonia que invade o indivíduo, capaz de levá-lo à loucura, a ponto de, cansado de sofrer com a dor e questionar a Deus o porquê de tudo aquilo, suplica a mais célebre maldade, pedindo de volta a filha que lhe foi tirada. Alguns tentam acreditar nas próprias palavras, ao dizerem que todos naquela família enlouqueceram com a morte de Ana. Fato que poderia justificar a momentânea felicidade após o acontecimento. Ou, um tempo depois, as outras duas infelizes tragédias ocorridas naquela casa. O homem foi o primeiro, encontrado morto no sótão da casa, pendurado por uma corda amarrada em seu pescoço. E a mulher, pobrezinha, a qual, mesmo depois da morte de seu marido, continuava a ser invadida por uma felicidade louca e verdadeiramente doentia, foi encontrada na cama de sua filha, seu pescoço atravessado por um profundo rasgo, causado por uma faca de cozinha, encontrada em sua mão direita. Um suicídio, dizem. Como o desespero me fascina! A verdade é que sempre há algo incessante e incomum por trás do mesmo. Uma razão inexistente, uma mentalidade insana, tal qual que entregou a própria alma a Lúcifer em troca de sua amada filha. Filha esta que nunca retornou verdadeiramente, senão apenas por sua imagem como meu cruel disfarce. Antes de minha morte, jurei vingança à linhagem irresponsável.
e a realizei a partir da insanidade de uma inocente garotinha, quando eu a persuadi a ouvir repetidas vezes a minha história, a horrível e perturbadora história da pobre bruxa que supostamente morrera. Você já teve algum animal de estimação? Um cachorro, um gato, um pássaro ou qualquer outro? Nesta nossa segunda história, escrita e narrada por Giovanna Teodoro, saiba que estes animais de estimação podem se tornar o seu mais precioso amuleto. Essa história é baseada em fatos reais. Eu devia ter uns 8 anos naquela época. Morava com meus pais em um bairro novo na cidade. Ele era um pouco distante de tudo. Minha casa era a última da rua. Por isso, sempre que eu olhava para aquela janela, só via escuridão. Eu não vou negar que isso me causava calafrios. Meus pais faziam tudo o que podia para me manter segura, e de uma forma simples eu era feliz. Porém, o casamento deles estava passando por uma crise. Tinha medo do que isso poderia causar. Logo, fazia tudo o que era possível para uma criança de 8 anos para irritá-los o mínimo possível, pois qualquer coisa era motivo para uma briga enorme entre eles. Para ser sincera, não me lembro do que levou os meus pais a terem uma briga tão grande naquele dia, mas estava muito assustada. Mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, sentia que a situação era muito séria. Meu pai, sempre que brigava, perdia a cabeça e quebrava a casa toda. Ele não era uma pessoa má, só perdia o controle quando estava nervoso. E para dizer a verdade, acho que herdei um pouco disso. Corri para o banheiro para tentar abafar os gritos e barulhos de coisas quebrando. Na minha cabeça, meu pai poderia cometer alguma loucura. Os vizinhos já haviam saído para a rua para ver o que estava acontecendo, e isso me causava um pouco de vergonha. Ao mesmo tempo, eu sabia que caso algo mais grave pudesse acontecer, alguém poderia defender eu e minha mãe. Minha casa era muito simples, mas vê-la revirada daquele jeito me causava muita angústia. Depois de muita discussão, meu pai saiu acelerando o carro. Eu vi minha mãe sentada no chão chorando. Só me restava sentar ao seu lado e tentar confortá-la da maneira que eu sabia. Ficamos um tempo sentada, uma do lado da outra. Levantamos e começamos a organizar tudo o que tinha sido destruído. Naquela noite, meu pai não voltou para casa. Acho que nunca vou saber para onde ele foi. Mas me senti aliviada por saber que pelo menos naquela noite teria um pouco de paz depois de tudo que acontecera naquele dia. Fui dormir com minha mãe. Acho que no fundo, nenhuma de nós duas nos sentíamos seguras. Tentávamos conversar sobre tudo o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo tentávamos conversar, como se aquilo pudesse trazer ainda mais dor e sofrimento. Era aproximadamente 2 da manhã quando acordei. Minha mãe ainda não tinha pegado no sono. Ficamos nos olhando sem falar nada, quando o barulho vindo da cozinha quebrou aquele momento de silêncio. Achamos que pudesse ser meu pai, mas como não tínhamos ouvido barulho de nenhuma das portas sendo abertas, ficamos intrigadas e levantamos para ver o que estava acontecendo. Chegamos na cozinha e vimos um vulto. Minha mãe mandou que eu entrasse para o quarto e trancasse a porta, mas eu já estava muito assustado com tudo o que tinha acontecido durante aquele dia para deixá-la sozinha com um desconhecido. De repente, olhamos para baixo. Vimos um pequeno gato preto, muito sujo e machucado. Levamos um grande susto. O bichano não era bonito, para ser sincera, mas estava todo ensanguentado. E mesmo naquelas condições, ele ainda era um filhote. Naquele momento, esqueço completamente do vulto que tinha acabado de passar à minha frente. Mas quando ia me abaixar para pegar o gatinho no colo, minha mãe me segurou e não me deixou continuar. Ela disse que poderia me trazer alguma doença e que algo naquele animal estava errado. Ele era todo preto, apesar das manchas de sujeira e sangue. Perguntei por onde havia entrado, uma vez que a casa estava toda fechada e não havia nenhuma fresta por onde pudesse ter passado. Ela disse que não sabia, mas que de qualquer forma ela sentiu uma presença estranha na cozinha. Foi só aí que lembrei do vulto que havia visto. Olhamos por todo o redor e nada mais se viu.
Minha mãe, sempre muito religiosa, começou a rezar e disse que forças malignas estavam ali. Como minha mãe não me deixava trocar naquele pobre felino, nossa única alternativa era colocá-lo para fora com uma vassoura. Tomei muito cuidado para não machucá-lo ainda mais. Verificamos novamente a casa para conferir que nenhuma janela ou porta estava aberta, na tentativa de evitar que o animal voltasse. Tomamos um copo de leite e voltamos para a cama, mas dessa vez nem eu consegui dormir. Estava muito assustado com tudo o que tinha acabado de ver e intrigado para saber por onde aquele gatinho havia entrado. Depois de um tempo, o sono começou a voltar, e quando finalmente estava começando a cochilar novamente, ouço um barulho muito alto vindo da cozinha, como se tudo fosse revirado e jogado no chão. Muito assustada, eu e minha mãe levantamos. Ela insistia que eu ficasse no quarto com a porta trancada, mas eu teimava em ir com ela para ver o que estava acontecendo. Quando chegamos à cozinha novamente, vimos um vulto, e só então pude perceber que não tocava o chão. Não era possível identificar nenhuma forma. Na verdade, nunca havia visto nada do tipo, e nunca soube muito bem como descrever. Era possível saber que não era normal, mas aquele vulto simplesmente se foi. Todas as portas do armário, geladeira e até o forno estavam abertas, mas nada estava fora do lugar. Fiquei com muito medo, e vi no mesmo canto de antes aquele mesmo filhote de gato, dessa vez mais sujo e machucado. Era difícil entender tudo o que estava acontecendo. Minha mãe parecia muito mais assustada do que eu. Eu tinha muito medo do vulto, mas sabia que aquele pobre animal nada poderia me causar. Era como se eu sentisse que, na verdade, ele estava lá como uma proteção. Mas não conseguia explicar isso para minha mãe. Ela não entenderia. Ela parecia nunca entender o que as crianças diziam. Eu não queria que o gato se fosse. Tinha medo que sem ele ali, alguma coisa ruim pudesse acontecer. Ela começou a rezar novamente. Como percebi que ela estava mais assustada, não discuti quando ela quis colocar novamente o pequeno gato para fora. Mas eu sabia que aquilo não deveria ser feito. Como na vez anterior, olhamos por toda a casa e fomos nos deitar. Eu sabia que, na verdade, aquela noite já estava perdida. Nenhuma de nós conseguiria voltar a dormir, mas tínhamos medo de ficarmos acordadas. De repente, a luz do abajur começou a piscar. Ouvimos grito e barulho de coisas quebrando dentro da cozinha. Era igual à briga dos meus pais, porém um barulho me chamava a atenção. Era o barulho de um gato, como se cravasse uma luta com o que é que estivesse lá. Não sabíamos o que fazer, ficamos abraçados com muito medo. Mas logo todo o barulho cessou. A luz parou de piscar. Mesmo assustada, fomos ver o que tinha acontecido, mas a única coisa anormal que havia na cozinha era o corpo de um pobre gatinho estendido. Ela estava completamente machucado, sujo de sangue, como se tivesse passado seus últimos momentos em uma luta com algo muito maior que ele. Eu entendi o que tinha acabado de acontecer, mas sabia que minha mãe não entenderia. Então, apenas o colocamos em uma caixa de sapato velho, limpamos o chão, e quando terminamos tudo, o sol já estava nascendo. Ouvimos o barulho do carro do meu pai chegando em casa. Ele entrou quieto. Era possível ver seu arrependimento. Ele nos abraçou, pedi perdão, e as coisas aos poucos foram se resolvendo. Após aquela noite, a crise no casamento dos meus pais cessou. Depois de anos que tudo aconteceu, eu tenho consciência que talvez possa ser tudo coincidência. Mas por garantia, hoje morando na mesma casa que meus pais construíram, e com uma vida muito simples, eu sou feliz. E com o corpo daquele gatinho enterrado no fundo da minha casa, eu tenho comigo 6 gatos, que uso como amuleto e companhia. E assim chegamos ao final de mais um episódio de Insônia Podcast. Continue nos apoiando curtindo as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, e também entre no nosso site www.insoniapodcast.com. Tenham todos um ótimo final de semana e muito boas noites de sono.